João, estamos começando mais um Cláudio Torres Gonzaga Covida, né? Então você já sabe, se inscreve no canal, dá o joinha, dá logo agora, porque pode ser que não vá até o final, mas você vai, porque o convidado hoje é super bacana, super especial, é da Espanha, de uma cidade bem pequena, que eu não entrevistei ainda ninguém de cidades pequenas, eu acho que vai ser bem bacana. Estou aqui com o Dario Galo, que é diretor, ator e jornalista, e ele fez uma formação aqui no Brasil na Unirio. Né? Em que ano foi isso? 2012, 2014. 2014. Muito bem. Então, diz o nome da sua cidade, que eu não quero arriscar falar ela errado. Sim, aqui é Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda. É no sul? É no sul da Espanha, em Cádiz, na província de Cádiz. No sul, pertinho da África. E agora está da atualidade, porque aqui de Sanlúcar partiu a primeira viagem ao redor do mundo. Olha só. Magalhães, o patrão Magalhães partiu daqui de Sanlúcar e deu a volta ao mundo. Começou em 2000, há quase 400 anos, acho que é isso. 400 anos atrás. Que interessante, porque eu dando uma olhadinha no mapa, depois até vou colocar aqui a imagem, tem uma foz de um rio e praia, não é isso? Perto de... O delta é o final do rio Guadalquivir, o rio mais importante do sul. E tem aqui do lado está Sanlúcar, do outro lado está o Parque Nacional de Doñana, que é o parque mais importante daqui da Europa, não? Parque Nacional. São 68 mil habitantes, é isso, mais ou menos, não? Sim, quase 70 mil, sim. Quase 70 mil, né? Então é interessante, como eu estava falando, porque, na verdade, eu conversei com pessoas, eu acho que o menor lugar que eu falei foi com Ilha da Madeira, que são 300 mil habitantes, mesmo assim já é maior. E possivelmente é muito diferente, né, o que aconteceu aí num lugar menor, de população menor, do que nessas cidades grandes. Então, eu sempre começo perguntando como é que chegou aí, em que momento que foi feito o confinamento, a partir de que, mais ou menos, de que período, né, e como é que a população recebeu. Aqui começou o confinamento a metade de março, se não lembro mal, tipo 14, 16 de março, acho que começou o confinamento. Eu tenho aqui anotado, mas o pessoal aqui no sul está mais tranquilo, porque aqui principalmente deu mais forte na capital, no Madrid, Barcelona, aqui um país muito turístico, tem 80 milhões de turistas pelo ano, e Madrid e Barcelona recebem muitas pessoas. Teve o Congresso Mundial pelo clima, e então parece que tudo isso fez que essas duas cidades ficaram no foco da doença, né, do vírus, né, aqui na Espanha. Porque, na verdade, aqui no Brasil, as notícias que chegaram eram da Espanha como um todo, e notícias bem alarmantes, né? Quer dizer, Itália e Espanha parecia uma situação mais grave, mas você está me dizendo que isso seria mais Madrid e Barcelona e menos na... Claro, depois se espalhou, mas igual que na Itália. A Itália foi só no norte da Itália, no sul está muito mais tranquilo. Porque, claro, quando a gente fala Itália como um todo, não? Espanha. A Espanha tem muitas regiões, está muito um território que não chega, evidentemente, ao Brasil, não? Ao nível do Brasil, que é imenso, num continente, mas é muito espalhado, não? Não é como aqui tem muitas cidades grandezinhas, não? Mas teve casos aí de Covid? Teve aqui, acho que aqui na minha cidade teve uns 30 casos. Na cidade, 30 casos, acho que foi uma pessoa morta só, mas o restante ficou tranquilo. Parece que fizeram uns estudos de imunidade para comprovar quantas pessoas foram contagiadas aqui na Espanha, e achavam que ia ter muito mais, mas parece que não. Parece que só 5% das pessoas, da população, foram contagiadas de algum jeito. Aqui no sul, na minha província, são 1% foram contagiadas de algum jeito. E a maioria são assintomáticas, ou sem sintomas, ou leve, e tem muito pouca pessoa. Concentrou muito nas residências de idosos. Sim. Os idosos parece que são mais frágeis para esse vírus, não? Então, nas residências de idosos aqui, que tem muitas, foi lá onde foram mais contagiados, foram mais mortos.
E esses 30 casos são casos locais ou você acredita que são casos importados? A gente não sabe. Essa cidade onde eu moro é uma cidade muito turística. Então, aqui vem muita gente de Sevilha, de Madrid, tem muita gente com casa. Aqui tem muita casa que é para passar o verão, para Sim, passar férias. É um lugar onde a gastronomia, o clima é muito bom. Então, as pessoas vêm aqui a festa, a farra. Então, é muito possível que viram para cá de Madrid, sabe, Madrid está a 40 minutos no avião. 40 minutos. É muito fácil vir para cá. A gente não sabe. Aqui não se fez uma pesquisa de rastreio como na China, como na Coreia, que pesquisaram muito bem onde estão os contatos, onde vem. Ainda não fizeram isso. mas as coisas fecharam. Sim, Houve. tudo fechou. A gente ficou 2 meses fechado, só coisas muito essenciais, que sabe, sanitárias, enfim, alimentação para não faltar abastecimento. Mas as pessoas ficaram fechadas, e teletrabalhando, muitas pessoas trabalhando desde casa. Eu fico trabalhando em casa e, enfim, e agora aos pouquinhos a gente há 2 semanas que está saindo já aos pouquinhos por zonas, não, por regiões. Essa região do sul está muito mais tranquila, vai saindo mais. Madrid e Barcelona ficaram fechados. Agora vão a sair mais. Melhorou a coisa em Madrid e Barcelona, agora vão a sair a partir de segunda-feira, vão começar a sair. Mas abriram até alguns barzinhos, restaurantes, mas restringido, porque parece que não, até a gente ter uma vacina, a gente não tem como, tem que conviver com esse patógeno, não? Com essa infecção. E a primeira coisa que fechou foi o quê? Foram as escolas? Não. Normalmente. As escolas fecharam dos primeiros, a primeira coisa, e, enfim, nos bares, nos restaurantes, os teatros, enfim, tudo Isso isso. é um tema que a gente vai falar já já, porque isso é um assunto muito É muito interessante, grave. né? É. Mas atividade física, assim, as pessoas podiam caminhar na rua, correr, E ou isso nesses também foi. 2 meses que a gente fechou, não, a gente só podia sair para comprar. Saía para o mercado, para a farmácia, que tinha aberto só era mercado, farmácia e hospital. Tinha mais aberto. Nem passear com o cachorro podia? Acho que passar, sim, passar o cachorro se podia, sim, sim. Eu sou o cachorro. Porque Na verdade, eu conversei com uma moça, aliás, uma autora de teatro muito interessante, chamada Corine, francesa, e ela disse que assim que podia passear com o cachorro. Então as pessoas começaram a pegar cachorros emprestados para poder ter autorização para sair na rua. realmente a malandragem foi assim, sim, sim, sim. Muita pessoa falando, que isso, você passeando o cachorro? Você não tem minha cachorra, não? Como assim, tá na rua? E vai pegar emprestado, enfim, sim. Você tem filhos, não? Eu tenho 2 filhas, sim. E como é que foi o dia a dia nesse período de confinamento com as crianças? Mas minha filha mais velha está lá no Rio, mora no Rio com sua mãe. Ela está lá, ela tem já vai fazer 10 anos, já é mais grandinha. Uhum. Ela nasceu aqui na Espanha, mas a gente foi lá, voltou para o Brasil e a gente ficou, né? Eu fui lá com ela. Eu Uhum. voltei aqui há 2, 3 anos para, enfim, recuperar. E minha outra filha, de outra mãe, ela nasceu aqui também na Espanha. Está aqui comigo. E Está ela aqui. está em idade escolar, não? Tem 2 anos e meio. Não, Então, ela começará em setembro, mas ainda a gente não sabe, porque nas escolas está falando que para conviver com essa doença, a gente tem que manter as crianças na distância, e as crianças não entendem, né, de respeitar a distância. As crianças brincam, então a gente ainda não sabe. Essa terça-feira tem que ir na escola, de fato, para fazer a matrícula na escola pública aqui do lado, na mesma rua que tem a escola, muito boa. Mas o que acontece é que a gente não sabe se, eu não sei se vou levar minha filha para estar lá, porque parece que as crianças não têm tanto problema com a doença, mas minha mãe, que já tem quase 70 anos, sim tem, né? Então, a gente pode ser que a gente não pegue a doença, pegue o vírus, mas não pegue a doença, mas transmite, né? Contagia outras pessoas, né? antes de perguntar do que você pensa, que como vai ser as artes cênicas, o teatro, de forma geral, aí, me conta como é nessa cidade. Tem uma cena cultural, tem teatro, como é que é aí? Olha, aqui, infelizmente, aqui no sul, acontece, aqui tem muita cultura repartilhada na zona capital, Madrid, Barcelona. Mas, infelizmente, quanto mais ao sul você vai, aqui no sul, menos cultura tem. Menos cultura, fala o teatro e tal.
eu me formei em Sevilha, que é a capital de Andaluzia, da região, e lá sim tem muitos teatros, e muito instituto de teatro que eu me formei, dos melhores da Europa. Mas aqui, quanto mais ao sul, é mais uma cultura de cultura da festa, cultura da praia. Ainda não está tão popularizado, ainda não tem essa consciência de cuidar a cultura, o teatro. Eu fiquei um ano aqui na minha cidade quando me formei, um ano fazendo espetáculos aqui, enfim, muito infantil, adulto, mas infelizmente, os políticos, como sempre, não é o pior, não, a nível cultural. E eu recebi um chamado de Madrid e fui para Madrid. E é incrível que eu falo sempre, Madrid, na capital, tem muito trabalho e muita possibilidade. Aqui no sul, que não tem nada, eles não valorizam esse tipo de coisa, né? Mas tem um teatro na cidade. Aqui na cidade, na verdade, aqui não tem teatro. Aqui em Sanlúcar, é das poucas cidades, depois você falou, é ruinzinho mesmo falar isso, mas é minha cidade, mas tem que falar a verdade. Não tem teatro, tem uma igreja desacralizada que foi doada pela uma duquesa que tem aqui, que tinha um palácio muito grande. Ela doou, tinha uma igreja, mas ela que se chama a Duquesa Vermelha, falavam, não? Porque uma duquesa era aristocracia, mas ela era comunista. Então ele falava eu dou a essa igreja, mas se você não vão fazer culto religioso, se vão utilizar a nível cultural, então pode fazer. Então essa igreja é uma igreja muito linda, não? Foi restaurada com dinheiro também da União Europeia, e aí a gente apresenta aí um auditório, não? Se chama Auditório da Mercê. E é muito bacana, não, como teatro, não, mas tem suas dificuldades Mas tem uma estruturazinha de teatro, tem luz, cochila, assim ou não? Não, 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 é uma igreja. Imagina uma igreja, esses tetos altos, muito altos, colunas e tal. A gente, quando eu morei aqui em Sanlúcar, depois de que me formei, falou há 20 anos atrás, a gente arrumou para jeitos para poder pendurar a iluminação sem, sem, sem atrapalhar, não, o que é a estrutura, a arquitetura, não, sem incomodar isso, não? E tem problema da acústica, não? Porque a acústica de uma igreja, não, é o som vai para cima. Então aqui é o que costumam fazer aí é evento assim tipo da prefeitura, mas evento, então botam um cenário alto, então o público fica abaixo, então o som vai para cima, não dá para escutar nada. A gente o que fez é tirou o cenário alto, botou o cenário no chão e botou a arquibancada. A botar assim a arquibancada dava para escutar, não? Porque o som é muito, e é um lugar muito lindo. Mas quando eu voltei agora do Brasil, vi que tiraram tudo e se arrumaram o que a gente arrumou, né? Enfim, a gente arrumou com técnicos de Madrid, de Sevilha, com pessoal muito profissional, que a gente deu dicas de como fazer, porque tem muitos espaços aqui que não são teatros, mas que a gente aproveita, não? Esses edifícios, castelos e lindos para fazer um espaço alternativo, não? Muito bonito. Você está falando dessa duquesa, isso é que ano, mais ou menos, só para eu ter uma noção de que houve essa. A gente está falando de que. Es se llama la duquesa de Medina Sidonia, ¿no? Aquí el Palacio de Medina Sidonia, que son los antiguos donos da cidade, ¿no? Na época medieval e tal, ¿no? Quando reconquistaram a los árabes que estão aqui, então deram a cidade como presente, então ficou como o ducado, ¿no? O ducado de Medina Sidonia e tal, e tem um palácio aqui que ainda se conserva. De fato é um palácio muito bacana porque ele tem um arquivo de documentos da época da descoberta, não? Eu falo descoberta da América e tal, mais importante, dos mais importantes, um arquivo privado que agora vai ser digitalizado para poder espalhar para os pesquisadores. Enfim, um lugar muito lindo. E essa duquesa era aristocrática, mas ela tinha as ideias muito abertas, não? De fato, ela casou com outra mulher, ela teve seus filhos e tal, mas casou com outra mulher, Lilian Dahlmann, não? Que é uma alemã, que agora cuida da fundação, não? Que agora é o palácio, para que os filhos não pegassem o palácio e venderam tudo. Ela fez uma fundação para proteger, que fosse algo público, algo para todo mundo, está cheia de obra de arte, está cheia de muita coisa muito importante, né? Documentação dessa época é muito valiosa, né? Então fez essa fundação. Ela morreu, infelizmente, né, há um tempo, mas era muito conhecida como isso, a Duquesa La Roja, né? A Vermelha. E ela doou. Que história boa! Muito bacana. Você sabe que aqui em Sanlúcar também é a primeira vez que chegaram os samurais do Japão
na Europa chegaram aqui em Sanlúcar, porque convidados pelo Duque de Medina, porque eles vinham para uma missão, não? Que os jesuítas, os curas, foram para o Japão para tentar evangelizar e tal, trazeram aqui uns emissários e alguns, digamos, desertaram e ficaram aqui em Sevilha, subindo o rio Guadalquivir, Coria e outros lugares, onde chegaram e ficaram aí escondidos, adoraram o lugar, bom clima, ficaram aqui. Né? Então, vai entrar no meu roteiro na próxima vez que eu for à Espanha. Há murais aqui na Espanha medieval. Muito então, agora, entrando no nosso assunto, né, mais específico, assim, eu tenho perguntado sobre se você acha, o que você acha que vai acontecer, né, pós-Covid, como é que vai ser essa volta aos teatros, como é que aí na Espanha está planejando, se tem algum planejamento de voltar a ocupar as salas, e se você, são duas perguntas em uma, e se você acha que quando que esse tema vai aparecer na dramaturgia de uma forma geral, se as pessoas vão querer ver isso, não vão querer, você tem alguma opinião formada sobre isso? Acho que já vai aparecer mesmo. Acho que na França, os livros de Albert Camus sobre a peste, não? E as doenças daquela época medieval, acho que se esgotaram, não? Nas livrarias, não? Porque o tema ficou muito na moda. Não? Acho que esse confinamento da gente, pessoas, a cultura, escritores, gente de teatro, acredito que todo mundo ficou escrevendo, imaginando, inventando coisas relacionadas com o tema, não? E daqui a pouco, parece que daqui a uma semana, 2 semanas, vai começar a abrir os teatros, mas só permitem aqui abrir com um aforo limitado, não? De um terço. Um terço. Mas, claro, um terço. E isso acho que não dá para que seja sustentável, não? Sustentável, não? As produções. Acho que as pessoas as produtoras, os teatros vão aguardar até poder abrir mais, não? Porque tem que manter a distância social, a limpeza, então não dá, não? Os teatros, às vezes, muita sala pequena, muita sala, até as salas grandes, não dá para com um aforo tão limitado, não? Então, a gente está aguardando. Parece que agora aprovaram umas ajudas do governo, não? Uns quase 100 milhões de euros, não? Que são quase 600 milhões de reais aqui para apoiar a cultura, mas é isso, não? A cultura, a música, o teatro ficou tudo parado, não? Mas então tem essa iniciativa do governo de criar uma verba para ajudar a cultura. Depois de protestar, depois da gente protestar muito e ameaçar com greve, porque a gente, os artistas, estavam fazendo show na live, né, na internet, fazendo muita coisa e todo mundo falava, não? Quem aturaria um confinamento sem música, sem teatro, sem cinema, sem artistas, não, sem arte, né? Se revalorizou um pouquinho, não? Também muito mais, não? Mas um pouco tarde, mas chegaram sim, tem que apoiar, não? Igual que apoia qualquer outra empresa, não? Aqui o setor cultural na Europa, na Espanha, é muito importante. Gera muitos benefícios, além de ser um bem para a humanidade, gera muitos benefícios, uma parte da indústria e dá muita gente, muitas famílias de comer, né? Bom, a gente falou desse auxílio para a cultura e eu também estou perguntando isso e para a população, aqui teve um auxílio bem simplório, né, para essa população que a gente chama dos autônomos, né, que não tem carteira assinada, que não tem emprego fixo, o governo deu uma R$ 600, né, uma coisa parecida com 100 euros. Mas eu já estou, por exemplo, Portugal, é alguma coisa em torno de 580 euros, 480 euros. Na Alemanha também é pouco. Na Inglaterra é bem alto, pode ir até 2.500 libras para as pessoas. Então, e como é que foi aí na Espanha? Teve alguma ajuda do governo nesse sentido? Aqui, para começar, se começaram dando muito subsídio de desemprego, que pode ser ao redor de 1.000 euros, não? Tipo 6.000 reais, para muita gente que até não tinha direito para ter subsídio de desemprego, mas deram subsídio. Depois permitiram para as empresas não ter que demitir, não? Os empregados, não? Deram ERTE, não? Que se chama aqui, que é um expediente de regulação temporal, então deixar os empregados, digamos, em suspenso, não? Eles vão para a sua casa, não estão trabalhando, mas o Estado dá um subsídio, não? Como se estivessem desempregados, mas não estão desempregados. Foram 4 milhões de pessoas
que estão, digamos, com seu emprego em suspensão enquanto acontece isso e daqui a pouquinho, se dá tudo certo, a final de junho, voltariam para seus trabalhos, né? Tá, o governo está muito conscientizado para isso, proteger para que não tenha muita desemprego, porque Espanha é um país que é especialmente sensível com o desemprego, porque tem tanto turismo, tanto atividade estacional, e o emprego aqui fica um pouco frágil, né? O emprego aqui não é tão contínuo, não? Senão tem muitos empregos para o verão, para festas, para, sabe, para essas Sim. indústrias que Espanha virou um pouco, é um país um pouco de serviços. E os serviços dependem muito da demanda, né? E Então, aí quem tá, no governo é verdade? esquerda ou direita? Um governo de esquerda, centro-esquerda, Centro-esquerda. porque o partido principal é o Partido Socialista, chama Partido Socialista, mas o Partido Socialista virou uma coisa mais centro-esquerda, não é Aham. esquerda. E tem Unidas Podemos, que é a união da esquerda, os comunistas, enfim, os partidos de esquerda, que entraram no governo também, em coalição. Em Então aí, coalição, né? por isso Porque, eles o partido mais de esquerda luta mais para ajudar os trabalhadores, né? é, Então trabalham aí, mais. o sistema é parlamentarista, né? Quer dizer, e aí você tem um primeiro-ministro, não é isso? E o rei. Sim, bueno, primeiro-ministro e o rei. Aqui não entendi como você. O sistema é parlamentarista. Sim, parlamentarista. Aqui se chama monarquia parlamentar. Entendi. A gente tinha república, mas depois da ditadura e tudo isso, a gente o que recuperou foi a democracia, mas com monarquia, né? Então, Mas como vamos chamar, o rei, qual é o papel dele? o rei realmente é algo simbólico. O rei não tem muito poder, na verdade, na prática, mas Né? simbolicamente o chefe do Estado, é o chefe das forças militares. Mas o restante ele só faz se o parlamento aprova uma lei, ele, digamos, assina, não? Mas ele não tem decisão, ele decide. É algo mais simbólico. Né? Aqui Mas é tem muita diferente, gente, diferente do que muita seria um gente, presidente num outro sistema. Por exemplo, em Portugal, né? é Tem o Marcelo e tem o Antônio Costa. Mas o isso, Marcelo é uma figura que é importante, né, para fazer os acordos e tal, né? Tem essa é o que figura. eu personalmente me considero republicano, no sentido de a gente gostaria de ter uma república, não recuperar essa figura do chefe do Estado, seja alguém eleito, que não seja como falam, não, a eleição não seja por vagina, no que seja por eleição por mérito próprio, não por ser filho de. E então tem como na França, como no Portugal, um papel mais importante, um papel mais até porque até um papel que também seja fiscalizado, não? Porque aqui Aham. o rei é inviolável. E o rei, na Constituição, realmente, poderia fazer qualquer coisa que é inviolável. Ou seja, não tem responsabilidade de nenhum tipo. Então, isso na democracia moderna é difícil de aceitar, sabe? Realmente. Gostei da expressão eleição por vagina. Foi isso que você falou exatamente? Sim, você fala aqui, não? Isso é eleição por vagina, não? Você Ah, é eleito porque nasceu de sua mãe, né? Seu pai é o rei e você é, né? Então, isso na democracia moderna é muito difícil de aceitar, né? bom, Alguém se... então, aproveitando esse gancho, e, na verdade, em geral, o assunto que eu encaminho para encerrar a entrevista é como você conhece bem o Brasil, você morou aqui, então você Sim. deve acompanhar bem as notícias e como é que está sendo, como é que chega aí as notícias do Brasil, o que além da sua opinião pessoal, é claro, mas como é que as pessoas veem o Bolsonaro, veem as medidas que ele toma, veem o que está acontecendo no Brasil? Nossa, eu pessoalmente fico muito preocupado pelo Brasil porque além de que morei lá, não, e tenho muitos amigos lá, não, tem minha filha lá, não, minha filha mais velha mora lá, não, mas eu sempre olhei o Brasil como uma, enfim, uma coisa muito doida, não, muito injusta, não? Como é possível, não, que um lugar tão com tantas possibilidades esteja assim, não? A gente aqui na Espanha, na Europa, faz piada do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma piada, não? É a gente não acredita que tem um político que possa ser tão ruim, não? Realmente. É o Trump, mas a piada do Trump, que já Trump é ruim mesmo, mas é a mesma lógica, não? Aqui tem também a extrema-direita, que entrou muito forte aqui no parlamento, nas últimas eleições, e essa coisa, não? Mas falo, é que Bolsonaro, é que a ultradireita, a extrema-direita,
tem lugares, por exemplo, aqui da Espanha, parece um cara sério, o cara parece mais respeitável em comparação com o Bolsonaro. O Bolsonaro já é que eu acho que é inacreditável, né? E é muito... Eu li um cara de Brasil que falou isso, né? Se você vota assassino, espera genocídio, né? Não tem outra coisa, né? Dá para ver, eu acho que nas situações fortes, como uma guerra, como essa pandemia, você vê o melhor ou o pior do ser humano, né? Você vê a realidade. E no Brasil, você vê que os políticos não se importam com o povo, se importam com o mais mínimo, né? Aqui você pode ter, sempre falei, aqui tem luta, não? Sempre estamos lutando pelos direitos, mas tem jogo, não? Como a gente tem alguma possibilidade. A minha sensação no Brasil é que não tem possibilidade, parece como, infelizmente, como se não tivesse possibilidade de lutar. O povo não tem possibilidade. É muito triste falar isso, porque eu que vi o Brasil, viajei pelo Brasil, vi que está cheio de possibilidades, um lugar para ser uma, não já uma potência mundial, sino é um lugar lindo para viver, que tem de tudo e que não precisaria de nenhum outro lugar, não de se abastecer sozinho, não de ter petróleo, de ter tudo. Mas é a classe política, a estrutura da sociedade tão corrupta, tão degradada que enfim, eu sempre falava, não? Não, 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 É, é para falar mesmo. Na verdade, a ideia é essa. eu sempre falava assim, falando besteira, mas falando, acho que o Brasil precisava de uma revolução. A revolução ou uma invasão. Mas para trocar isso, não para falar, gente, você tem tudo, o que acontece aí, não? E é muito triste, porque não é um lugar como Arábia, outro lugar que não tem nada, não está aí, só tem deserto. Não, o Brasil tem todas essas coisas realmente, sabe, realmente de matéria-prima, de população, de talento, de criatividade, não? Você vê como as pessoas têm que lutar para sobreviver quando estão cheias de... Sabe, brasileiro vai para a Europa e arrasa, né? Latino-americano em geral, quando está tão acostumado a lutar tanto para tão pouca coisa consegue, quando chega na Europa, por exemplo, um lugar que lhe oferece mais facilidade, arrasa, né? Consegue muitas coisas, porque, poxa, acostumado a esse nível de luta e esse nível de criatividade e de talento que chega e consegue fazer, me acredita, não? Poxa, eu mesmo me acostumei, infelizmente, com a burocracia, com as coisas demoradas. Quando cheguei na Espanha, de novo, eu não acredito, já, esse papel já está pronto, eu não tenho que fazer mais nada, já, faz hoje mesmo, não tenho que esperar 6 meses? Como assim, não? Eu mesmo, você se desacostuma, não? Eu cheguei na Espanha e achava tudo muito limpo, achava tudo muito moderno, e era como, não, é que você se acostuma, não? E acha que é tudo igual, não? E Na você vê que... verdade, o brasileiro fica impressionado pelo que, na verdade, deveria ser simples, né? Quer dizer, Sim, uma rua está limpa, não deveria ser, olha que incrível uma rua limpa. Não, a rua tem que estar limpa. É a natureza, né? a você vê como falava Paulo Freire, não? Magnífico Paulo Freire, que o plano, a falta de plano no Brasil não é uma falta, é um plano mesmo, não? A ideia de eles querem em si, não? Porque eu vi no Brasil, você vê, não? Falou de ajuda na a Inglaterra, não? Na Grã-Bretanha, ajuda de quase R$ 10.000, não? R$ 10.000 de ajuda. E ninguém fala, oh, que coisa doida. Eu vi pessoas no Brasil, pessoas humildes, falando mal de Bolsa Família, que Bolsa Família que são R$ 100, sai nada, e achava como um absurdo, como vai fazer isso o governo? Sabe, porque eles estão escutando a vida toda que o governo não tem que fazer nada, que, sabe, estão treinados, não é porque eles Ah, sejam bobos, é que vocês lá recebem tanto, sabe, o povo no Brasil recebe muita merda para eles mesmos rejeitar seus direitos, não? Para eles mesmos não reclamar seus direitos. Então, você vê que em países que não tem nada de comunista, como a Grã-Bretanha, não é nada comunista, dão ajudas e estão apoiando aí a saúde pública, a escola pública, sabe? São coisas que não têm nada a ver com comunismo. Acho que são conquistas do comunismo, mas do eurocomunismo, não? Não é o comunismo de há 100 anos, sino de como evoluiu e criou na Europa se descobriu, olha, a gente é igual às coisas, repartilha a riqueza, ou a gente está aqui na guerra a vida toda. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um monte de guerra. A desigualdade cria violência. Você vê isso na Latinoamérica, vê isso no Brasil, né? Então, tem que repartilhar, tem que para criar um nível de vida bom para a maioria das pessoas, para todas as pessoas. Depois você quer ganhar mais dinheiro, monta sua empresa, faz o que quiser, mas tem que garantir um nível de vida bom para todo mundo,
para todo cidadão. Isso garante que o seu vizinho não vai querer roubar você, não precisa roubar. Ele não vai querer matar você, não precisa matar, sabe? A desigualdade cria essa violência, mas na Latinoamérica, infelizmente, você vê ainda que é como que ainda não entrou essa linguagem, não? É tudo que seja comunista, vermelho, é o demônio, não? Lucifer, quando é o contrário, não? É Aqui, ajudar o povo, não? aqui Enfim. criou uma anomalia, ao meu ver, e estava refletindo sobre isso, né? Porque existe uma lei que parece ser uma lei razoável, né? Que para mudanças drásticas na Constituição, no impeachment, você precisa de 2/3 dos votos dos deputados, né? Que não bastaria a maioria simples. O que cria uma coisa muito antidemocrática, que quem decide é a minoria. Na verdade, o Bolsonaro precisa de 178 deputados para não ter um impeachment, num espectro de 560. Então, quem está decidindo, e é muito mais fácil comprar 180, né, do que você comprar os outros 2/3. Então, você criou uma regra em que você estabelece que quem decide é a minoria. Não, é uma pirataria, eu sou pirata, não? Eu fui no Brasília, tenho família lá, e eu vi como essa coisa, não? Por que botaram o governo do Brasil lá no meio da nada, afastado de toda a cidade? Eles queriam fazer lá o que eles queriam fazer e não render conta no povo, não? Tô longe, vem cá me visitar, não pode visitar, não? Tá muito longe, não? E você vê como moram os deputados em mansões, em casas enormes, com muitos criados. Que isso, não? É uma aristocracia corrupta brutal a política no Brasil, não? A aristocracia que você vê na Suécia, que nem sequer na Espanha. Na Espanha sobra muito político, está muito meio ruim em comparação com a Europa. A Espanha tem 4 vezes mais políticos que a Alemanha e tem a metade da população. 4 vezes mais políticos, carro oficial. Bom, na Suécia, o deputado vai mora num apartamento pequeno, que é do governo, mas pequeno. Ele faz sua própria comida, ele limpa sua roupa, vai no metrô. Não precisa um carro oficial, não precisa, sabe? São coisas que, enfim, não dá para entender. Dá para entender, mas é como isso, não? Como uma aristocracia que o povo precisa cortar a cabeça. Eu acho. Olha, foi uma conversa excelente, foi muito, muito esclarecedor, histórias ótimas, e é interessante a gente dividir essas experiências. Então, eu queria te agradecer muito mesmo a sua participação, e em breve isso vai estar disponibilizado no canal e eu te passo o link. Obrigado a você, Cláudio, por me convidar para essa conversa. Imagina. Convido todos vocês para visitar, se quiserem, aqui na Espanha, aqui no Sul, sabe? Tem aqui um guia, um cicerone. Maravilha, olha que eu vou aceitar. Gente, então já sabe que se você chegou até aqui, então porque você gostou, então dá aquele joinha, curte o canal, se inscreve, em breve teremos as entrevistas do caso Dario. Só uma curiosidade, eu fui dar uma pesquisada em você e coloquei Dario Galo, que é o seu nome, e o que apareceu foi o jogador Dario, que jogava no Galo, que é o Atlético Mineiro. Então, saiu uma lista de matérias sobre o Dario Peito de Aço. Quando coloquei Galo, associaram ao Clube Atlético Mineiro. Então, mas, enfim, muito obrigado e até em breve nós nos encontramos para outros papos. Obrigado.